E aí, pessoal, tudo bem? Então, vou tentar fazer um vídeo o mais rápido que eu puder para que a gente adiante tudo que for possível. E a ideia é hoje falar sobre a leitura de poesia, certo? Porque a gente está entrando na parte de análise de poesia e a ideia é que você relembre algumas coisas aqui sobre as quais a gente já falou e também tenha a noção de que vai ser necessário que você preste atenção em algumas questões bastante particulares do poema, ok? Então a ideia é que eu vá falando sobre algumas questões, anote todas elas, e depois eu tento fazer uma breve e insuficiente aplicação desses princípios. O que quer dizer isso? Quer dizer que vou mostrar alguns rudimentos. Depois, nos vídeos sobre os poemas específicos da Rosa do Povo, isso vai ficar mais facilmente verificável, né? Vou fazer leituras mais aprofundadas, mais pormenorizadas. Mas a ideia é que você entenda, note aqui o pequeno percurso que a gente vai fazer e entenda que existe uma aplicação enquanto leitura, certo? Então vamos lá, em primeiro lugar, por que que a gente pensa sobre o poema como uma coisa difícil de leitura? Bom, porque né? O poema é a forma mais complexa de leitura. E por que porque ele é esse tipo de texto? Porque ele é o tipo de texto que mais camadas de interpretação tem, certo? Primeiramente, se você pensar sobre a história do poema, você vai notar que o desenvolvimento das formas e das ideias ligadas ao poema não parou de ser realizado nunca, desde o que a gente conhece a, a civilização humana, certo? Tudo aquilo que a gente conhece de civilização humana já era perpassado pelo poema e antes disso, pela sua forma primitiva, que era o canto, certo? Sobre isso, sobre essa ideia, sobre essa conexão entre o canto e as formas poéticas, eu aconselharia um livro bem pequenininho, mas esplêndido, do professor Segismundo Spina, chamado Na Madrugada das Formas Poéticas, certo? Ele mostra o surgimento dessas de algumas das ideias, né, de algumas questões formais que vão perpassar a história da poesia, que surgem ainda na sua primeira forma, que é o canto, e principalmente o canto de, de origem ancestral. Mas, além dessa história gigantesca, né, essa história que é do mesmo tamanho da história da nossa cultura mundial, você também tem uma, um, uma outra questão que é a quantidade de níveis, certo? Quantidade de níveis de leitura dos quais você precisa dar conta se você quer ler um poema de maneira aprofundada. Então, vamos falar brevemente deles aqui, né? A ideia é que você tenha dúvidas, mas tentando deixar tudo nessa leitura, a gente pode dizer que ele tem o nível da forma, um, o nível que eu vou chamar de cenário ou cena, né? Um, a linguagem e o contexto, certo? Então, cada um deles, obviamente, é um estudo em si, certo? E tem uma quantidade bastante grande de estudo realizado. Mas, de novo, isso daqui não é um vídeo para você sair dizendo que sabe tudo sobre, mas que você entende, pelo menos, o viés por onde você precisa
entender como se dá a leitura de poesia. Vamos começar pela forma, certo? Em primeiro lugar, o poema é um texto feito originalmente, e excetuando-se a poesia visual, que também vai estar presente em várias épocas, é um poema feito para ser lido, certo? E, obviamente, feito para ser relido. Não parece tão óbvio de início, mas uma questão a que você vai chegar é o fato de que não existe poema lido uma única vez, certo? Se você leu uma única vez o poema, você não leu nenhuma, porque não é possível, mesmo que você seja um ótimo leitor, não é possível você pegar todas as possíveis nuances que um poema pode ter nesses 4 níveis que eu falei, porque cada um deles é composto de vários outros, né? Na primeira leitura, certo? Então, uma primeira dica, leia o poema a primeira vez, depois de ler ele, leia ele em voz alta. Isso não vai ser feito da primeira vez também. Releia o poema várias vezes, porque você vai começar a se acostumar com ele, vai ser necessário se acostumar com ele, certo? Para você poder entrar no poema. Eu sempre digo que para você aprender a ler um, um poeta, é como se você aprendesse a ler de novo, certo? Porque você precisa. Um bom poeta, né? Vamos lá. Um bom poeta, ele cria o seu texto através do seu ritmo, da sua forma de colocar, da sua forma de dizer. E isso, para que você leia isso, é necessário você entrar, eu costumo dizer, entrar naquela velocidade, entrar na velocidade daquela leitura, certo? Depois que você reler algumas vezes para se acostumar, obviamente você vai ver ali que você não conhece todas as palavras, você vai ver que você vai encontrar estruturas frasais diferentes, né? Inversões sintáticas que você não conhece ou com as quais você não está acostumado. Mas depois que você fizer isso, você precisa entender que o poema é feito a partir de uma organização formal. A gente pode falar aqui, pode resumir isso numa palavra que cada vez mais problemática falar dentro da academia, mas tudo bem. Para que você visualize, é interessante você pensar na estrutura do poema. Mas pode chamar de organização formal, que dá no mesmo, ok? E aí você precisa entender algumas questões básicas, né? Saber que cada linha é o verso, saber que existem agrupamentos de versos e que são chamados de estrofes, saber que dependendo da forma como você organizar, você pode ter formas que são reconhecíveis de maneira pré-existente, sendo que o soneto, por exemplo, é a forma mais facilmente verificável dele, porque você bate o olho e sabe que é um soneto. Então, a primeira coisa que você faz depois dessas leituras é verificar a forma, certo? Quantos versos, quantas estrofes, se existe uma regularidade de número de versos nessas estrofes, se existe uma irregularidade, se existe algum tipo de repetição, 3, 2, 3, 2 ou 4, né? Tudo isso são dados que você vai coletando. Alguns deles vão fazer um sentido maior quando você chegar à leitura final desse poema, alguns não, certo? Mas coletar esses dados é sempre importante porque ele vai te dar elementos para pensar aquilo que o poema diz, certo? Depois que você fizer mais ou menos essa leitura, você pode olhar para os versos em si e ver se eles
se eles têm uma estrutura métrica, ou se eles são versos livres, por exemplo. Então, se ele tiver se ele tiver uma estrutura métrica, se ele tiver uma métrica fixa, ele pode ser regular, né, ter uma única, ou ele pode ter vários metros, ou ele pode não ter nenhum metro. Isso não vai indicar se o poema é bom ou não, mas vai indicar se ele está ligado a certo tipo de construção ou não, certo? Então, se você pega pela história do poema, por exemplo, você tem a canção popular, né, historicamente sendo feita com a métrica de redondilha maior, que são 7 sílabas. Até atirei o pau no gato, né? Vocês sabem que a gente não conta até a última sílaba, mas até a última sílaba tônica do verso. Até atirei o pau no gato é feito em 7 sílabas, certo? Então, um poema, por exemplo, que se inscreve nesse terreno da redondilha maior, vai fazer. E da redondilha menor também, porque você tem muitos jogos entre redondilha maior e menor, ou seja, 7 sílabas poéticas e 5 sílabas poéticas. E um poema que se inscreve nesse terreno, por exemplo, vai fazer invariavelmente alguma ligação com uma questão popular. Se for por querer, beleza, né? Você pode ter poemas que lidam com a questão popular de diversas maneiras, mas você também pode ter algum que lida com isso de uma maneira irônica, por exemplo, certo? Botar uma forma muito complexa em em, uma forma, não, confundo as coisas, mas um discurso muito complexo numa forma que é ligada à forma da canção popular, ou você pode estar chamando a atenção para um ritmo popular, certo? A gente não vai falar sobre como se lê a metrificação, a ideia é que vocês já saibam isso, né? E, bom, o que for necessário eu vou repetindo. Mas, tendo feito essas verificações, você também vai estar ao mesmo tempo verificando o ritmo do poema. E o ritmo do poema vai se dar nesse embate entre o que é dito e as suas questões formais. Então, você vai ler alguns poemas e você vai ver ele como uma questão, como se fosse quase com saltos, né? Fazendo algumas sílabas soarem na mesma divisão, criando um tipo de dinâmica. Você vai ver que alguns são lentos, arrastados, né? Você vai encontrar repetições de palavras, você vai encontrar repetições de sons, e tudo isso vai ajudar você a lidar com o ritmo, a entender o que é o ritmo daquele poema. E ele é extremamente importante, porque um poema lido fora do seu ritmo, ele quase que não faz sentido, certo? Às vezes, por isso é tão difícil de você ler bem um poema. Eu, por exemplo, acho pessoalmente bastante difícil, certo? E também sobre a parte da forma, obviamente, você vai poder notar a questão da rima, da existência de rima ou da inexistência de rima. E, obviamente, se você tiver rimas, você vai poder anotar aquilo, deve, na verdade, anotar aquilo que é a estrutura rímica, não rítmica, rímica, certo? E aí vocês lembram como é que é, né? Cada forma final de palavra que aparecer, você coloca em ordem uma letra do alfabeto. Então, a primeira que aparecer vai ser A. Toda vez que aparecer aquele final igual, você vai botar A. E assim por diante. A, B, C, D. Certo? E isso, obviamente, falando só de rimas que lidam
com o final do verso. Você vai poder ter rimas internas também, e várias formas de aliteração e assonância que vão criar a ideia de que existem essas, não está uma linguagem exata aqui, mas mini rimas dentro do poema. Isso, mais a forma, como a forma no sentido da estrofe, da quantidade de versos, do tamanho do verso, da escolha das palavras, da escolha dos sons que ele quer colocar, vai fazer com que o ritmo e a melodia daquele poema seja colocado para fora. Ele, como vocês já devem ter notado, eu já falei de rima, de aliterações, falei da quantidade de versos, da quantidade de sílabas, da quantidade de vezes que ele usa esse som ou aquele, e isso quer dizer que esse ritmo não vai ser necessariamente um ritmo simples, né? Por isso que eu falei ritmo e melodia. Ele, assim como uma música, né? Uma música que você tenha bateria, baixo, guitarra, vocal, teclado, e cada um deles pode estar fazendo uma coisa totalmente diferente e compondo um ritmo e uma forma melódica complexa, certo? Claro que tem um monte de coisa nesse sentido que a gente precisa, que tem que ser pormenorizada para você entender, né? Toda a questão da métrica, toda a questão das formas pré-existentes, certo? O que é aquilo ali? É um vilancete? É um haikai? É um soneto? Certo? Mas esse não é o momento para isso. Isso aqui é para você pegar o que a gente precisa entender para a leitura. Então, continuando, se eu conseguir lembrar de mais alguma coisa importante nesse sentido, eu retomo, mas continuando, a próxima eu chamaria de cenário ou cena, porque é uma forma de você pensar que aquele poema está dizendo algo, como se fosse um eu, óbvio, né? E fazendo isso, ele às vezes monta uma cena em que acontece algo, lembra de algo, pensa sobre alguma questão, conta um caso, certo? E então, de certa maneira, você tem um cenário, personagens, pode ter, né? No caso, pode não ter, pode ser um eu remoendo alguma coisa, pode ser um eu pensando filosoficamente sobre alguma coisa, certo? Então, a gente começaria do princípio. Título, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é um título, ou a falta dele, mas se você tiver um título, o que ele traz para você? O que você consegue pensar a partir daquele título? Você vai ter em alguns poemas o título sendo uma chave de leitura, ou seja, sem aquele título ele não faria sentido, ou pelo menos não conseguiria completar o sentido, certo? Às vezes ele indica que ele é parte de uma série, e você tem que entender ele. Às vezes ele tem que entender ele em relação aos outros poemas. Às vezes ele vai mostrar vai, como eu falei, ser a chave de alguma questão importante para você entender. Às vezes ele vai ser o primeiro verso do poema, isso acontece bastante também quando eles não sabem qual seria, ou quando não tem o nome, né? Ou quando a obra fica incompleta e eles precisam dizer qual é o indicar qual é o poema, eles indicam pelo primeiro verso. Mas nos casos em que que a ele é dado um título, você pode ter questões interessantes para que você retire dali, ou pelo menos já te dá um viés a partir do qual você vai ler, certo? Um poema como Áporo, do Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, não seria entendido se você não tivesse o título, mesmo que não pareça, né, à primeira vista.
um poema como o Monólogo de uma Sombra, do Augusto dos Anjos, tornaria mais complicado do que já é ler aquele poema, e não é um poema muito fácil de ler, não. Agora, você tem, no Barroco, por exemplo, você tem poemas com um nome descritivo, né? O nome que te conta a história de por que aquele poema foi feito. Bom, mas de qualquer maneira, preste atenção nele. Segundo lugar, o eu lírico. Vocês sabem que o eu lírico é o eu do poema, ou seja, é o eu que conta a partir do qual é colocado aquele poema. E aí você vai notar em alguns poemas, alguns poetas, por exemplo, na obra de alguns poetas, você vai ter eu líricos que são sempre o mesmo. Você nota uma forma de dizer as coisas que são sempre relativas a mesma visão de mundo. Você vai ter outros poetas em que o eu lírico muda, sendo que o caso mais extremo disso é o Fernando Pessoa, que cria uma personalidade, um nome, um mapa astral para cada eu lírico que ele elegia, né? Que ele inventava, certo? E aí você também pode ver o tipo, a forma como esse eu lírico se coloca, a forma como ele pensa sobre as coisas, se ele costuma se repetir, se ele costuma utilizar algumas expressões-chave, se ele é um eu lírico que expõe seus sentimentos, se ele é um eu lírico que não expõe, não se expõe, expõe só a situação. E você também tem a questão bastante importante, o que é mostrado? O que é mostrado? Você mostra uma cena, você mostra um cenário, você mostra uma questão totalmente interna, né? Alguém que está somente ruminando uma ideia, alguém está refletindo sobre uma ideia, ou você tem um conto, você tem poemas que são narrativos, certo? Você tem uma história que é contada, você tem às vezes uma cena em que aquele eu lírico está se deslocando e ao mesmo tempo contando sobre o seu interno e descrevendo uma cena, certo? E às vezes fazendo um movimento do interno para o externo. Sempre importante você notar, porque se você nota isso, ok, existe uma cena aqui acontecendo, agora mudou, agora eu não reconheço essa cena, o que está acontecendo aqui, certo? Que tipo de situação é mostrada, ok? Que tipo de situação? É um cara que falou que estava na rua, ok? O que ele fala sobre essa rua é importante? O que ele fala sobre ele estar nessa rua é importante? Certo? Ou então não, ele só está lembrando, só lembra. Ele fala sobre os seus sentimentos e lembra, certo? Todas essas formas de ver, né? Se você vê um cenário, se você vê uma situação, são formas de você ir. É como se você fosse descobrindo num mapa do tesouro misterioso, certo? Você tem que ir pincelando e entendendo, e depois entendendo a relação entre as coisas. E, obviamente, sobre essa parte também, você pode pensar se existe um tema central ou temas sobre os quais ele discorre. Vai acontecer muitas vezes que esses temas vão se repetir e que vão sendo desenvolvidos ao longo de um livro, certo? Como é o caso da Rosa do Povo, que a gente vai ler mais em detalhes, ok? A terceira parte, são só 4, lembrem? A terceira parte a gente poderia dizer, poderia chamar de linguagem, e a linguagem vai pegar um pouco da primeira parte lá da forma, quando a gente pensar sobre as repetições, as aliterações, as assonâncias, mas também as anáforas, né? Ou as catáforas. Ou seja, eu repito palavras para quê?
Se eu tenho algo num poema, num bom poeta, tá bom? Num poeta ruim, você só tem isso às vezes porque ele ouviu falar, mas o poeta ruim não interessa. A gente tá falando de grandes poetas. Quando a gente tá falando de grandes poetas, você tá falando de alguém que pensou cada vírgula daquilo, certo? Então, se você tem alguma questão de repetição, desconfie. Existe um porquê daquilo estar ali, certo? Se você tiver palavras não usuais ou deslocadas, também qualquer coisa diferente, por exemplo, em relação à linguagem, deve ser visto como uma possível chave interpretativa, porque ela não foi colocada ali por nada. Claro, você tem inversões sintáticas que existem única e exclusivamente porque você precisa manter uma métrica, certo? Mas mesmo nesses casos, a forma de dizer foi aquela, só existe a partir daquilo ali, certo? Preste atenção nas figuras, nas figuras não, mas nas imagens, as imagens concretas que aquele poeta apresenta também, por exemplo, em relação à linguagem. Eu ainda lembro das primeiras vezes que eu li Pablo Neruda e que ele dizia que mais ou menos isso, né, que o som do nome da esposa dele era um som de madeira, que o nome dela era um nome de madeira. Essa ideia é bastante interessante, né? Porque você não consegue deixar de pensar ou de tentar, pelo menos, fazer com que a tua mente tente alcançar o que seria um nome de madeira, né? Uma coisa tão concreta e uma coisa tão abstrata, que é um som que denomina, certo? Então essas imagens concretas para, né, vão estar dentro, obviamente, do esquema das figuras de linguagem, mas elas em si, além do fato de ser uma metáfora, uma metonímia, o que for, ela também traz questões importantes para esse poeta. Por que, que ele sempre fala desse tipo de flor? Por que, que ele sempre fala desse tipo de acontecimento? Por que, que ele usa essa palavra, que é uma palavra que, poxa, nem parece ter tanto sentido, mas ele sempre usa, certo? São imagens que são caras a essas pessoas, ok? Então elas, de novo, são parte desse mapa conceitual complexo que você precisa entender para ir aos poucos lendo com profundidade um poema que tenha camadas de profundidade, obviamente. E por último, obviamente, em relação, de novo, estou falando obviamente demais, mas tudo bem, não vou editar porque sem tempo, irmão, mas é a questão das figuras de linguagem. E aí, de novo, são estudos que já foram feitos e que você precisa dar uma revisada se precisar de qualquer coisa, mas entender que é uma metáfora, sim, no final das contas, todas são metáforas, né? No final das contas, mesmo toda a linguagem é metafórica, mas não vamos entrar nesse quesito. Entender o que é metáfora, entender o que é uma metonímia, certo? Entender o que é uma sinédo, o que é uma catacrese. Não, catacrese não é uma doença de pele, mas entender que isso que o uso da figura de linguagem também indica o movimento que ele quis que você criasse. Se ele diz que uma coisa é como outra, né, usando o símile, ele está te dando a relação. Se ele só une, então é uma metáfora. Mas a ideia não é só você identificar, que é um primeiro passo, mas é só o primeiro passo, mas entender qual foi a relação que ele fez com que o teu cérebro criasse, certo? E então, por último, mas não menos importante, você tem a ideia do contexto, certo? O contexto é extremamente importante para qualquer leitura em profundidade, e com poema não é diferente. Você vai poder ler poema de diversas épocas, ele sempre vai te dizer alguma coisa
independente de você conhecer sobre o contexto ou não, mas conhecer o contexto permite que você entenda questões que não são inteligíveis de outra maneira, certo? Você pode entender que aquele poema é uma resposta para algo, mesmo que essa resposta continue sendo válida. Depois, você pode entender que aquele poema trata ou inaugura uma questão que vai ser cara para aquele poema, para aquele poeta ou para os poetas posteriores. Vai entender que há um tipo de metáfora, um tipo de assonância, um tipo de verso vai fazer parte de alguma época, né? Pense, por que a gente estuda o barroco e ao mesmo tempo estuda como figura de linguagem, a gente revê o que é antítese e o que é paradoxo? Exatamente para que você entenda o peso que a ideia de contradição teve naquela época. Sabendo disso, cada vez que você vê um verso que contém um paradoxo e ele é pertencente ao barroco, você não vê somente o paradoxo, você vê o paradoxo, você entende a, a ideia para além do paradoxo e você entende que aquilo também é uma forma de lidar com a época, certo? Entender sobre a vida e obra do poeta vai sempre ajudar, ok? É, entender que certa questão aconteceu com um poeta, entender que ele defendeu certas ideias vai ser parte disso. E de novo, cada uma dessas questões que eu falei é um traço, certo? E esse traço vai formar um mapa, vai formar um mapa complexo e multifacetado e tridimensional que você vai precisar ler, reler e pensar e repensar para poder montar a tua leitura de um poema. Agora vamos dar uma olhada, ainda que brevemente, num pequeno exemplo. Aqui a gente tem um dos poemas mais mal lidos deste planeta, certo? Mal lidos porque eu já ouvi algumas gravações dele, elas são horrendas. O nome é José. E como eu falei para vocês, ele é do Carlos Drummond de Andrade. E como eu falei para vocês, a gente começa olhando para o título, certo? Pois bem, José é o quê? É o nome mais comum, o nome mais comum de você encontrar no Brasil, certo? Talvez tenha alguns diferentes agora que esteja encontrando, mas José é o nome, certo? E foi por bastante tempo o nome mais comum do Brasil. E isso precisa indicar alguma coisa para a gente. Eu vou ler, eu acho que não vou ler ele bem, mas de qualquer maneira eu vou tentar, certo? Minhas mais sinceras escusas se não tiver bom. Mas a ideia é que a gente pense sobre algumas questões. José, Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou. E tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre,
sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, e agora? Chave na mão, quer abrir a porta? Existe porta. Quer morrer no mar? Mas o mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no mato, desculpe, sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto, fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? Como eu disse, não ia ler bem, mas whatsoever. Tem que ser lido várias vezes, né? Tem que ser pensado, tem que ser quase decorado para você ler em voz alta. Bem, mas vamos dar uma olhada aqui. Então, primeira questão, você tem aqui José, o nome mais comum do nosso país, certo? E você tem um verso, o primeiro verso que vai se repetir várias vezes, e agora José, que é uma indagação que normalmente quer dizer, e agora? Quer dizer, o que você vai fazer agora? O que acontece agora? O que eu faço agora? Certo? E agora? E aí? Certo? Ele é uma pergunta, mas ele não tem verbo. E agora, José? Certo? Então ele tem uma questão, né? É uma pergunta. Então ele tem uma questão ali que é uma questão que está elíptica de certa maneira, porque o verbo e algumas outras questões não estão aparecendo, certo? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? Então você tem esse poema que começa com essa pergunta, que te pergunta sobre o que vem depois, né? E agora? E ele tem, de novo, como eu falei, vamos olhar a estrutura, né? Ele tem uma estrutura. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você tem versos que não tem uma quantidade igual. Desculpe, você tem estrofes que não tem uma quantidade igual de versos. Certo? Mas então você tem estrofes irregulares, mas com uma quantidade grande de versos. E você tem versos que são, em sua grande maioria, redondilhas menores, ou seja, versos pentassilábicos. Você tem 5. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora José, e agora você. Certo? Pois bem, não são todos versos, você tem acho que 3 ou 4 versos que tem 6 sílabas. Se você não entendeu por que eu falei e agora, lembrem-se, isso é uma sinalefa, se você não lembra disso, tem que reler a questão, mas a ideia é que você tem algumas uniões de encontros vocálicos intervocabulares, ou seja, palavras que começam e terminam com, com vogal, que são unidas na mesma sílaba, porque isso é uma questão de declamação, certo? E agora a gente tem esse José, esse nome extremamente comum, essa pergunta, e uma ideia de que há uma coisa legal acabou, certo? Mostra, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. Então, uma pessoa que de repente se vê fora da festa, de noite, fria,
sem luz e sem ninguém. E agora? Certo? E interessante porque você passa de e agora José, né, como eu falei, esse nome extremamente mais do que extremamente comum, para e agora você. E esse você ainda é o José, que pode ser qualquer um, né? Se você pensar no sentido metafórico, José está aí como uma metáfora para qualquer brasileiro, certo? Ele passa para e agora você, que pode ser uma forma de falar diretamente com o leitor. E é interessante que agora ele diz, e agora você, você que é sem nome, certo? É parte do mesmo. Eu tenho que refazer a contagem dos versos na estrofe, porque esse aqui é a mesma estrofe. Não tem problema. Você que é sem nome, você acabou de dizer que é José, né? Claro que sem nome pode querer dizer também uma pessoa que não é de uma família importante. Mas de qualquer maneira, você que é sem nome. E que zomba dos outros, você que faz versos, ou seja, também está tá, tá, tá se incluindo nisso, né? Porque ele está falando do poeta também. Não está falando exatamente de um poeta chamado José, mas de um brasileiro comum, dentre eles, esse que e você vê que é uma você tem uma sucessão de repetições, né? Repetições que são bastante importantes. A gente vai falar um pouquinho mais depois, mas a primeira questão mostra esse eu lírico repentinamente isolado, né? Numa noite fria. E, e a questão do e agora. Depois você começa a descrever essa, esse isolamento, essa falta, essa solidão, né? Desse José. Olha só, e olha que interessante, esse José que juntou uma questão popular com outra questão popular. Ou seja, se eu falei José, nome popular brasileiro, redondilha, métrica popular brasileira, no caso redondilha menor, eu não posso ter na minha cabeça que isso é uma questão, tipo, aleatória. Ou seja, a questão popular tem que ser pensada. Eu já diria aí que a questão popular tem que ser pensada de maneira séria, certo? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir, já não pode. Interessante, né? Sem nada, sem isso, sem aquilo, sem mulher, ou seja, sem companhia, sem discurso, ou seja, sem o que dizer, sem carinho, ou seja, sem amor, né? Já não pode beber, já não pode fumar, beleza. Às vezes pode parecer questão de saúde no início, mas a próxima é interessante. Cuspir já não pode, certo? E uma função fisiológica, quando não se pode, você começa. Normalmente a gente acende uma luzinha vermelha aí, né? Essa questão de isolamento com não ter, ó, isolamento, não ter, não poder. E aí, de novo, começa. É como se ele fosse descrevendo essa cena dele, e ao mesmo tempo tudo só existe enquanto coisas que vão sendo retiradas, né? Noite esfriou. O dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia. E tchau. E aqui você tem uma outra questão. Não veio a utopia. Utopia, né? Obviamente ele não está falando do livro de Tomás Moros, mas da acepção normal que se dá modernamente para uma outra forma que ainda não é existente de sociedade. Certo? E isso, ligado à questão popular, ligado a esse isolamento, tem que dizer coisas para você. Não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. Certo? Aí você pode começar a pensar, opa, em que época isso foi escrito? E agora, José, de novo, né?
vão juntando as patinhas, vão juntando as ideias. E agora, José, suas palavras, seu instante de febre, sua gula seu, e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. Agora ele vai de uma coisa para outra, né? Ele vai de características para questões, umas metáforas que eu acho, uma metáfora especificamente que eu acho muito gráfica. E ó, de novo, lembra quando eu falei da pedra, da madeira? Olha só, ele fala seu terno de vidro. Pensa alguém num terno de vidro duro, né? Uma coisa desagradável, endurecida, inumana. Seu terno de vidro. Eu imagino a pessoa mais. Eu imagino a pessoa mais desconfortável possível. Sua incoerência, seu ódio. E agora? E aqui é interessante você pensar isso em relação a esse desconforto. A mão, quer abrir a porta, não existe porta. De novo, né? Ele vai te dando um cenário, mas esse cenário só existe enquanto negação, enquanto coisas que estão sendo tiradas. Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quero morrer no mar, mas o mar secou. Quero ir para Minas, Minas não há mais. Né? Então, ele nega mesmo o mundo, mesmo o estado de onde ele vem. José, e agora? Se, aí interessante aqui, né? Você vai colocar uma condicionalidade. Se você fizesse isso, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense. Valsa vienense é aquilo que a gente chama de valsa mesmo. É a valsa normal. Se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Você é duro, José. Como diria o Coringa, o homem comum. Certo? Você tem um monte de rimas, né? Eu acabei não falando das rimas aqui. Você tem várias, né? E você tem várias porque você tem rimas, tanto as rimas de final de verso, quanto você tem as rimas de causadas pelas anáforas e pelas rimas internas. Nesse caso, pelo próprio paralelismo, né? Se você. E aí você tem tocasse, né? Dormisse, cansasse, morresse. Mas devem notar que a situação ainda é em relação a ele e essa impossibilidade, esse meio que é visto como impossibilidade, você tem agora uma questão de condicionalidade. Se você fizesse, mas você não faz, nem morrer você morre, certo? E volta no final para para essa descrição desse cara sozinho no escuro, com o bicho do mato, sem teogonia. Teogonia é a criação da realidade para as diferentes religiões, das diferentes culturas. Sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Aí temos um finalzinho interessante. Você marcha, José. José, para onde? E aqui você tem você marcha, José. Não está dizendo você vai, José. Você anda, José. Você caminha, José. Não, diz você marcha. E a marcha é uma forma sem sentido de andar, né? Uma forma artificial de andar. Muito ligada ao militarismo, mas muito ligada também à ideia de obedecer, de você andar obedecendo uma ordem, certo? E acaba com essa nossa, acaba com
com desenvolvimento, né? Porque ele dizia, e agora, e agora, e agora? E no final ele diz o que ele faz agora. Você marcha, José. Ou seja, sozinho, sem nada, sem ninguém, não fazendo, né? Porque ele diz, se você sonhasse, se você dormisse, você marcha, José. E aí depois, agora você tem um desenvolvimento dessa questão. Ok, você marcha, José, para onde? Nessa noite escura, nessa solidão, nessa falta de referência, nesse lugar em que cuspir já não pode mais, certo? Você tem ali, eu espero que as poucas, de novo, né, gente? Isso aqui é uma leitura, é uma interpretação superficial do poema, certo? Mas algumas ideias que têm que ser notadas aí. A ideia de uma questão da população em geral, do popular em geral, a ideia de um clima de opressão, a ideia de isolamento, a ideia de falta de referência e, e a ideia do questionamento sobre isso. Né? E agora? E depois, para onde? Certo? E, obviamente, nesse sentido, é interessante você pensar que esse poema foi lançado em 1942, período em que você tinha o, você tinha uma ditadura, não militar, presidencial, mas uma ditadura, certo? Que tinha uma inspiração dos moldes totalitários da Europa, né, que vão se tornar o fascismo e o nazismo. Viu como era importante você ter em mente a questão do contexto? Se você. Opa, ele está falando de uma ditadura? Está falando de uma ditadura em moldes nazifascistas? Talvez se torne mais fácil você visualizar esse e agora, certo? Por que, que ele está sozinho no escuro? Por que, que ele não existe? Por que, que as referências se perdem? Por que, que ele marcha em vez de ir, em vez de andar, em vez de caminhar? Por que, que ele não? Por que, que a pergunta final é para onde? Né? 1942 também é o ano que o Brasil está entrando na Segunda Guerra Mundial, né? De novo, são rudimentos, tá, pessoal? Para a gente fazer isso de verdade, a gente precisaria pegar parte por parte. Eu fiz isso lendo, sem preparo, só para que você visse como conversam questões formais e contextuais. Como você prestar atenção nessas diferentes questões te leva a poder pensar sobre o poema, tá bom? Então, depois daqui, eu vou fazer as leituras mais básicas, mais afiadas sobre os poemas da Rosa do Povo. Espero que vocês tenham notado bastante e espero as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo bem grande e se cuidem.